Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus diante das nossas quedas, diante dos nossos pecados. Gente, se estiverem escutando um barulho de fundo, é o ventilador que tá ligado, porque tá muito abafado, tá muito quente e eu não consigo gravar sem o ventilador estar ligado, porque senão eu vou ficar suando muito, então me perdoem por esse barulho chato de fundo, mas os vídeos não podem parar, eu tenho que prosseguir com a obra de Deus, independente dos obstáculos que vêm, amém? Então vamos lá, na palavra do Senhor, em 1 João 2:1, olha o que está escrito: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem, porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Gente, eu quero dividir aqui com vocês uma experiência que eu tive com Deus quando eu caí em pecado. E na minha cabeça já não existia mais perdão para mim, porque diante de tudo que eu tinha vivido com Jesus, diante de tantos milagres, diante de tantas intervenções, diante de tanto perdão, muitas vezes nós que temos muitas experiências com Deus, nós não nos sentimos no direito de errar. Porque pecado significa errado, pecar significa errar. Porém, na palavra do Senhor diz que nós pecamos todos os dias. E qual é a maior prova disso? O próprio Jesus disse que se você pecar em pensamento, você já está pecando. Ou seja, nós somos pecadores, mesmo em Cristo Jesus, mesmo que você tenha nascido de novo, até o fim é de glória em glória. E na própria palavra do Senhor diz: aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Ou seja, para Deus o que importa é o fim das coisas e não o começo. Você pode começar muito bem, amém, glória a Deus, mas o segredo da vida eterna, o segredo da coroa é permanecer até o fim. E este é o desafio. E muitas pessoas, quando caem, desistem de prosseguir uma vida em Cristo porque não se sentem fortes o suficiente, tipo, não, isso não é para mim. Por quê? Porque eu não consigo vencer esse pecado. Cara, pode ser que exista algum pecado na tua vida que você vai levar, 40 anos para vencer. Mas o que importa para Deus é o fim e não o começo. Pode ser que uma pessoa passe a vida inteira errando. E no final da vida dela, ela entende. Ela se arrepende e ela alcança a salvação. Amém? Então cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma estrutura. Caiu, levanta. Pecou, vá e não peques mais. Tem perdão para você. Eu, Daniele, diante de tantas experiências que eu tenho com Deus, eu estou vulnerável a errar também. Eu estou vulnerável a pecar também. Muitas vezes pode ser algo até grave. Eu sou humana, sou falha como você, amém? Passo por tentações, passo por dificuldades, por problemas, por momentos difíceis. Passo por momentos bons também, por vitórias, por glórias. Amém? Mas isso é vida, ok? O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Por isso tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é bom ânimo? É você acreditar, é você ter esperança que mesmo que você erre, existe perdão para você. Mesmo que você caia, você pode se levantar e prosseguir. Porque na palavra do Senhor diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Ninguém é bom. Na palavra do Senhor também diz: o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Não é nosso mérito, é graça. É favor imerecido. Amém? Então eu, Daniele, não vigiei em um momento da minha vida e eu acabei caindo, acabei cometendo um pecado. Não vou dizer para vocês qual foi o pecado, mas foi um pecado. Diante da Bíblia era pecado. E naquele momento, o que aconteceu? Eu tinha um gato e eu sonhei que esse gato morria. E depois que eu tive esse sonho, eu acabei errando, acabei cometendo um pecado. Esse gato, ele morreu. E o que aconteceu nesse tempo? Eu comecei a acreditar que a culpa era minha. Eu comecei a acreditar que o pecado que eu tinha cometido tinha trazido maldição para a minha vida, porque na palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. De fato, o salário do pecado é a morte. Então, se você não se arrepende, se não há arrependimento, obviamente a morte virá. Mas, no meu caso, assim que eu pequei, imediatamente eu me arrependi, imediatamente eu pedi perdão para Deus. Só que mesmo assim, Satanás se aproveitou desse meu momento frágil e ele começou a se levantar em acusação. E ele começou a jogar na minha mente que o gato tinha morrido por causa de mim, que eu era culpada da morte do gato. Por quê? Se você não tivesse pecado, isso não teria acontecido. Olha só o que você fez. Olha a maldição que você está trazendo para sua casa. Deus, ele desviou a maldição para o gato, mas era para ir em você. Eu acredito que
tem um vídeo que eu falo sobre isso, que pode ser sim que recaia sobre um animal, alguma obra de macumbaria, alguma feitiçaria, porque eu vivi isso, uma experiência própria, uma experiência real. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, fixado no comentário, assista, tá bom? Eu, Daniele, já tive uma experiência sim de algo que tinham feito pra mim, revelado em sonho, uma obra de feitiçaria, e acabou indo pro meu cachorro, só que no sonho era pra ser em mim. Então foi uma revelação e de fato aconteceu. Porém, nós não devemos nos apegar a esses raros acontecimentos, tirando de Cristo a totalidade daquilo que Ele carregou por nós. Jesus, Ele carregou por nós todos os nossos pecados. Jesus se fez maldito por nós. Ou seja, aquilo que viria sobre nós recai sobre Cristo. Amém? Ele leva todo o fardo pesado, Ele leva sobre Ele as nossas enfermidades, Ele leva sobre Ele as nossas dores, porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas experiências pessoais e a gente sempre tem que ter como prioridade a palavra de Deus. Pode ser que aconteça num raro momento essa experiência de Deus desviar uma obra de macumbaria que era para ser em mim, para um animal. Pode ser, isso pode acontecer, eu acredito, ok? Mas nós não podemos anular o sangue de Jesus, porque ele é válido eternamente. Então, eu, Daniele, comecei a focar nessas experiências pessoais raras e eu acreditava que qualquer animal que morresse ao meu redor seria uma maldição que viria sobre mim e recaiu sobre o animal, e isso estava começando a me trazer um sentimento angustiante, um sentimento de culpa, e não é isso que Deus tem para nós. Eu comecei a me entristecer, me sentindo culpada, Satanás se levantando, falando, era para ser em você, foi no teu gato, olha aí, a culpa é tua. E eu comecei a sentir que era uma injustiça tremenda, mas a maior injustiça, Jesus já passou por nós, porque Jesus era inocente, ele era justo, ele não merecia a morte de cruz, mas ele se entregou em nosso lugar. O que era para ser nosso, o que era para ser castigo sobre nós por causa dos nossos pecados, Jesus levou sobre si. Então, nesse momento, eu estava muito triste mesmo, acreditando que eu era culpada da morte do meu gato, e eu tava me preparando, tipo, e agora? Quem vai ser o próximo? Será que o outro gato vai morrer? Será que outro cachorro vai morrer? Eu não posso pecar, cara, porque se eu pecar, algum bicho meu vai morrer, e eu comecei a viver daquela maneira, tipo, naquela opressão, eu comecei a viver daquele jeito endurecido, daquele jeito até mesmo religioso, me esquecendo quem era Cristo. Que Ele levou sobre Ele. Se eu caísse, se eu me arrependesse e pedisse perdão, haveria perdão para mim. E foi em um determinado momento que eu creio que Deus ele se compadeceu de mim e Ele usou a minha amiga para me lembrar. E de repente, eu falei para minha amiga, eu desabafei com ela, eu falei para ela, eu posso conversar com você? Ela falou, pode. Eu falei, então, eu acredito que se a gente confessar uns aos outros, a gente é perdoado, e eu cometi um pecado e eu me arrependi, eu já pedi perdão para Deus, mas eu sinto que eu tô colhendo isso, eu sinto que o meu gato morreu por causa desse pecado. E essa minha amiga, imediatamente, ela olhou bem pra minha cara, usando a palavra de Deus, e ela me disse, Dani, você acha que um pai, agora você acha que um pai, só porque o filho errou, ele vai matar o cachorro do próprio filho, ele vai matar o gato do próprio filho como castigo? Você acha que um pai que ama vai matar o gato do próprio filho, o animal do próprio filho como castigo? Que pai é esse? Que trauma é esse que ele ia gerar na criança, no seu próprio filho? Deus não é assim, Dani. E quando ela me disse isso, eu senti que era Deus usando ela, e eu senti que, tipo, eu lembrei daquela passagem que diz, qual pai que o filho pede pão lhe dará uma pedra? Qual pai que o filho pede peixe lhe dará um escorpião? Deus não é assim. Na palavra do Senhor diz que até os pais que são maus dão os bons presentes aos seus filhos, até mesmo os pais que são maus amam os seus filhos. Imagina Deus que está no céu, que ama até mesmo os inimigos e que nos perdoa 70 vezes 7 ao dia. Amém? Ele levou sobre ele os nossos pecados, então Deus ele não tem por que ele fazer recair algo que era do nosso pecado sobre um animal. O que é diferente, gente? Olha a diferença que eu quero dizer para vocês. Num vídeo que eu falei sobre, eu sonhei que fizeram feitiçaria para mim e que era para eu amputar minha perna. Nesse caso não era pecado meu, era uma guerra espiritual. E existe, gente.
A gente sabe que existe batalha espiritual, na própria Bíblia diz isso. Na própria Bíblia menciona vários casos de magia negra, de batalha espiritual. O próprio Moisés com os mágicos do Egito. Ou seja, no mundo espiritual, a magia negra, o lado do mal, o lado negro também tem poder. Entendeu? A gente não pode subestimar o inferno, mas Deus é Deus de batalha. Quando Deus está à frente, Ele nunca perde uma batalha. Porém, no meu caso, foi diferente. Era um pecado que eu cometi. Deus, Ele desviou para um animal, nesse vídeo que eu relatei para vocês, algo que eu não tinha culpa. Foi algo que fizeram assim contra a minha vida e Deus naquele momento desviou, porque estava em batalha espiritual. No meu caso, que eu estou relatando para vocês, foi algo que eu cometi. Ou seja, eu ia colher aquilo que eu plantei erro, eu plantei pecado, então na minha cabeça eu merecia aquilo. Mas Jesus levou sobre ele tudo aquilo que nós merecíamos. E o sangue de Jesus não está inválido nos dias de hoje. Então quando essa minha amiga me disse isso, me trouxe imediatamente um alívio e eu me lembrei de quem Deus era. Eu falei, realmente, Deus não é assim, Ele me ama. E a partir do momento que eu caí, me arrependi e pedi perdão, eu tenho certeza que Ele já me perdoou. E realmente não faz sentido Ele matar um gato ou um cachorro como castigo ou Ele trazer alguma maldição para a minha vida se eu me arrependi, se eu pedir perdão. Que seja um vídeo de alívio para você que caiu, mas se arrependeu e pediu perdão para Deus. Tenha certeza que Deus, Ele já te perdoou e nenhuma maldição virá sobre você, porque o sangue de Jesus cancela toda maldição que virá sobre a tua vida. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e Ele se fez maldito por nós. Amém? Ele se fez maldito para nos abençoar. A partir do momento que você se arrependeu e pediu perdão, creia que você já está abençoado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.